Bom dia, Gabi, tudo bem? Bom dia a todos. Eu gostaria de, primeiro, né, agradecer a presença de vocês que estão aqui presencialmente no auditório e o dos nossos colegas que estão online. Eu não sei se vocês sabem, né, mas o Agros está de luto. Nós acabamos de perder uma colaboradora do Agros muito importante para nós, né, como qualquer vida, e a gente, com muito pesar, né, estamos aqui. Hoje vai ser celebrada a missa de 7º dia, em sufrágio à sua alma, e nós também aproveitamos para convidar os colegas, né. Eu gostaria de pedir, né, em respeito à Aline e a todos os colegas que ficaram, né, e que estão com muito sofrimento em relação a essa perda, a gente fazer um minuto de silêncio, né, ou alguns segundos de silêncio, pensando, né, que as pessoas que ficaram precisam de força também, né? E aí mover nossa energia para que essas pessoas que precisam estar na sala onde trabalhavam, né, junto com a Aline, estar no cafezinho onde tomavam junto com ela, ou seja, em todos os nossos momentos de convivência, a gente possa suportar essa dor com mais leveza. Então, vamos fazer um pouquinho de silêncio só, né, e a gente concentrar nosso pensamento aí na Aline e em todos os nossos colegas que estão em dor nesse momento. Que a Aline esteja nos braços do nosso Pai, né? A gente sempre retorna de onde a gente veio. E que todos os nossos colegas possam suportar a dor da sua perda. Pois bem, a gente tem iniciado, né, aí uma iniciativa de, pelo menos 2 vezes ao ano, reunir com os participantes de cada um dos nossos planos, né? Hoje a gente tem o plano A, que é dos seletistas da UFV e dos nossos colegas do Agros, e temos, e de outras, né, empresas que entraram junto lá em 1980, e temos o plano Vida Prev, que era o antigo plano B, que hoje foi feita toda a transferência de patrimônio de participantes para o Vida Prev, e o Invest Prev, que é o nosso plano CD, que está aberto, né, para a entrada de todos os beneficiários. O professor Cláudio, ele deve vir para a reunião daqui a pouco, então ele vai ter um momento também de falar com todos vocês, mas nesse momento ele está participando de uma outra reunião, e então eu estou fazendo a abertura desse, para a gente é um grande evento, tá? Porque a gente poder estar aqui com vocês, conversando sobre o plano de previdência de cada um, né? Teve um esforço aí da nossa colega Adriana, né? E da equipe dela, lá da gerência de previdência, da Jaqueline, que é da Controladoria e Finanças, mais os colegas, né, que trabalham junto com ela, trabalham tanto na carteira de investimento, como nas questões mais da Controladoria e Finanças. Então, teve todo esse esforço aí para preparar essa apresentação. A gente espera que essa seja uma das primeiras, né, nesse novo ciclo aí, de muitas as reuniões que a gente vai fazer, e que isso vire
um cotidiano nosso de que a gente saiba que a cada ano a gente vai chamar vocês aqui para estar falando do plano de vocês, né? E aí, dessa vez, a gente fez uma reunião, uma apresentação, né? Mais geralzona, assim, e depois até escutando os anseios de vocês, a gente pode trazer questões mais específicas, né? Mas muito boas-vindas a todos. O Agros, ele tem feito um movimento, né, de expansão. Quando nós chegamos aqui, há 4 anos atrás, o professor Nairan, que era então o diretor-geral do Agros, ele falou, olha, o que trouxe o Agros até aqui precisa ser reformulado, porque a gente precisa de uma nova forma de gestão, né, tanto da questão previdenciária quanto de saúde. Então, a gente está num movimento de expansão. Por que a expansão? Porque a gente precisa atrair novos beneficiários, né, participantes, tanto para a Previdência quanto beneficiários para o plano de saúde. Porque a partir do momento que a gente expande, a gente vai disseminar todas as questões dos custeios de cada plano, e isso fica mais leve para cada um dos planos, né, tanto de Previdência quanto de saúde. Então, a gente tem feito esse movimento, né? Está um movimento incipiente. Recentemente foi assinado um convênio, né? Nos últimos anos, no último ano, um convênio com a Universidade Federal de São João del Rei e a FUNARB, e depois a gente avançou para a Universidade Federal de Juiz de Fora, e agora a gente está num movimento, né, de tanto criar rede da saúde, né, nesses locais. Juiz de Fora é forte e tudo, a gente já tem uma rede significativa, mas a gente precisa ampliar isso, e lá em São João del Rei. E o objetivo é esse, né, a partir do momento que a gente tem esse vínculo, que é um instituto de previdência, a gente traz pessoas para a Previdência, a gente traz pessoas para o Agros, né, e o Agros cumpre a sua missão, então, que é de dar qualidade de vida, né, para as pessoas, tanto na questão da própria saúde, quanto na qualidade de vida pós-vida funcional, né, que a gente passa aí um período grande da vida da gente imbuídos, né, no sentido de trabalhar, de entregar todo o nosso esforço, a nossa força de trabalho para a instituição que a gente trabalha, e depois a gente também tem esse período aí que a gente desliga da vida funcional, ou vai fazer outras coisas, né, em outras áreas, ou vai, de fato, descansar, ir para a roça, né, o Jaime está aqui me contando que ele está na chácara lá, morando na chácara, né, então, assim, isso é qualidade de vida, né, e, obviamente, a gente tem qualidade de vida no momento que a gente planeja o nosso futuro, né, a gente tem qualidade de vida no momento que a gente gasta o nosso dinheiro suado, né, do dia a dia, com bastante responsabilidade, né, no sentido da gente poder criar uma estabilidade, tanto para a gente, quanto para os nossos entes familiares, né, e as pessoas que dependem da gente. Então, é isso. Eu acho que a grande missão do Agros, né, ela precisa ser cumprida. É dito que, enquanto, né, uma instituição ela serve ao sistema, ela permanece. Então, como o Agros serve a muitas vidas, né, tanto na Previdência quanto na saúde, a gente entende, né, que nós todos precisamos estar imbuídos em fazer com que essa instituição seja perene, né, e que ela possa servir a vida de muitos por muitos anos. E dito isso, eu vou passar a palavra para a Adriana, ela vai falar um pouco da Previdência, depois a Jaqueline, com a equipe dela, entra falando um pouco da carteira, de investimento, e a gente também abre espaço para questões, né, assim, e para vocês também manifestarem, né, o que vocês estão pensando em relação ao plano previdenciário de cada um de vocês. Bom dia, pessoal. Como a Áurea colocou, né, é importante a gente ter vocês aqui, a gente poder falar um pouquinho do plano.
Nós vamos aí adotar essa questão de termos 2 reuniões, né, anuais, para a gente estar trazendo as informações, e aí hoje a gente vai estar falando aí, né, dos informes do fechamento do ano de 2024, que aconteceu agora no finalzinho de março, né, por isso que a gente trouxe em abril essas informações. Aqui só lembrando, né, eu sei que vocês já estão muito familiarizados com isso, mas só lembrando, né, hoje a gente administra aí 3 planos de previdência, sendo que a gente tem o plano A, né, que é a reunião que a gente está fazendo hoje, e nós temos o InvestPrev e o VidaPrev. O VidaPrev, ele foi criado, né, ele começou a funcionar no ano passado, ele foi aí fruto daquela negociação que nós tínhamos com o governo, ele foi fruto aí do plano B, né, e hoje o único plano que está aberto, então, para adesão é o InvestPrev. Tanto o plano A, ele está fechado para novas adesões, né, quanto o VidaPrev, ele já foi criado com essa característica. Só retomando aqui, o plano A, ele é um plano, ele é o único plano do Agros hoje de benefício definido, né? Então, o que que é isso? Ele é um plano que o patrimônio, ele é mutualista, né? Então, a partir daí, todos os riscos são compartilhados, né, com os participantes e patrocinadores, e a soma desse patrimônio, ela tem que ser suficiente aí para cobrir todos os resultados e todas as obrigações, né, do plano. Lembrando que, como o nosso plano ele é de benefício definido, todos os anos a gente tem o processo aí de avaliação atuarial, né, que é um processo de praxe. Então, todos os anos a gente faz aí o estudo né, da taxa de juros. No ano passado, a taxa se manteve em 3,59 e também fazemos as avaliações aí, né, das premissas e hipóteses. Também no ano passado, todas as premissas e hipóteses foram mantidas, e das premissas e hipóteses, a gente faz o estudo de aderência. Esse estudo, ele ocorre a cada 3 anos, então, esse ano agora de 2025, a gente tem um novo estudo, né, de premissas e hipóteses, e a de taxa de juros, ela é anual, tá? E aí, só falando um pouquinho também aqui dos 2 planos, né, que é o InvestPrev e o VidaPrev, que são de contribuição definida. Então, diferentemente aí, né, do plano A, nesse plano, o participante, ele define o quanto ele vai contribuir, e a partir disso, tendo um planejamento financeiro, digamos assim, né, ele consegue ter uma ideia de quanto ele vai receber lá no futuro. Então, ele é diferente porque ele é um plano que a gente considera um plano individual, né? Apesar de ser um investimento coletivo, mas o recurso ele é destinado aí para a conta individual dos participantes. E aí, trazendo aqui a questão, né, do plano A, o nosso plano hoje, como ele está fechado, ele é o menor plano que a gente tem em relação a número de participantes, né? A gente vê que em 2024, nós fechamos aqui com 208 participantes. Desses, né, a gente considera aí que 27 são ativos, então a gente tem 20, né, que trabalham aqui no Agros, 6 são autopatrocinados e um está em BPD, né? Ou seja, ele parou a contribuição e quando ele tiver elegível, benefício proporcional diferido. Aí ele passa a receber os benefícios. Nós temos 70 assistidos, né, que são os aposentados aí, tanto da UFV quanto do Agros, e 111 pensionistas. Então, quando a gente junta aí, a gente tem 208 participantes. Em relação ao nosso patrimônio, né, nós fechamos aí em 2024 com um patrimônio de quase, né, 193 milhões, e desses 193 milhões, 164 milhões era referente às provisões matemáticas, né? O que significa isso? As provisões matemáticas são os recursos necessários para que o plano A mantenha aí todos os compromissos com os seus participantes. E aí, além disso, a gente tem aí a reserva de contingência, né, que fechou em 28 milhões. Essa reserva, ela é uma reserva de segurança, digamos assim, né? Então, vamos supor, a gente tem um participante que ele faleceu, mas a gente não sabia que ele tinha um filho inválido. Então, esse filho inválido, ele passa a ter direito a um benefício, e
sem a gente ter o conhecimento dele, não existia a provisão para o pagamento desse benefício, então essa reserva de contingência, ela é utilizada para isso, né? Quando ela ultrapassa aqui 25%, né, aí a gente tem a reserva especial, que aí a gente pode fazer um outro tipo de destinação. E aqui, né, falando só em números, né, em 2024, a gente teve aqui contribuições e resultado de investimento, né, em torno de 15 milhões, e de pagamento de benefício do Plano A, nós tivemos aqui mais de 15 milhões. Esses pagamentos, lembrando que, né, eles são referentes aí aos benefícios mensais, aos pecúlios, às aposentadorias, né, nesse sentido. E aí, a gente fala também um pouquinho da questão do custeio administrativo. O custeio administrativo, né, eles são os recursos usados para cobrir as despesas administrativas aí do plano, né? E o objetivo é a gente ter aí, né, a garantia de uma gestão eficiente para que a gente consiga aí arcar com os compromissos que o plano tem. Né? E as principais fontes são, né, as contribuições e taxa de carregamento, porque hoje o Plano A, né, ele é o único plano do Agros em que a fonte, a taxa que é cobrada é a taxa de carregamento. Então, das contribuições que vocês fazem, 15%, né, ela é levada aí para o fundo administrativo para ajudar no custeio das despesas, né? E 85% vai para compor aí a reserva de vocês. No caso dos assistidos, né, é um valor menor, mas para que a gente custeie. E aí também a gente tem o resultado dos investimentos, que os meninos vão falar um pouquinho, né? E receitas administrativas. A Jaqueline vai falar um pouquinho do investimento. O que acontece? A gente trouxe as informações bem sucintas, porque a gente entende que seria um momento, uma oportunidade para a gente conversar, para a gente trocar algumas informações depois, para ver o que vocês têm de dúvidas, o que vocês esperam, né, que a gente possa estar fazendo. E aí, se vocês tiverem algum tipo de dúvida também, assim que terminar, a gente abre aqui para o bate-papo para a gente conversar. Bom dia, como vão vocês? Como a Adriana falou, né, eu trouxe um pouquinho aqui para vocês as informações dos investimentos do nosso Plano A. Primeiramente, né, falar sobre a base legal, o que regulamenta, né, as principais resoluções e instruções aí, tanto do Conselho Monetário Nacional e da Previc, né, então temos a 4994, como, né, do Conselho Monetário Nacional, e a IN Previc 23, que traça aí todas as nossas diretrizes, né, e como que a gente pode fazer esses procedimentos de investimento no Instituto. Um pouquinho sobre a nossa estrutura interna, né, da gestão de investimento. É importante, né, que os participantes entendam como que acontece essa hierarquia, principalmente aí de tomada de decisão, de deliberação, de proposição, de aplicação, de investimento. Então, temos aí o CDE, né, como nosso órgão principal aí de governança, que tem as diretrizes, né, que faz os encaminhamentos aí das diretrizes anuais. A figura do administrador, responsável pelo plano de benefício, né, que traz aí toda a questão da estratégia do plano, né, do Plano A para a gente seguir. O ETQ, que tem a figura aí da questão do investimento, né, como que se faz esse investimento, quais vão ser os planejamentos e a execução dessa estratégia. A ADEX dando esse suporte juntamente com o Conselho Fiscal. Também temos o Comitê de Investimento, que é um grupo, né, de trabalho interno, né, que são pessoas certificadas que participam desse comitê, que é onde a gente discute as proposições, traz algumas sugestões, né, de aplicar recurso, discute estratégia, o que a gente pode fazer, né, durante o ano. A gente tem, né, reuniões mensais desse comitê, no mínimo uma vez por mês a gente reúne para discutir, né, o que está acontecendo no cenário, o que a gente pode fazer aí, tendo em vista, né, a exposição da nossa carteira. O setor de investimento, né, da Gerência de Controladoria e Finanças é quem executa e operacionaliza todo esse processo, né, de investimento, e temos as nossas consultorias que dão suporte aí na tomada de decisão, que propõem, né, questão de fundo. A gente tem a Aditus,
que é a nossa consultoria principal que faz, quando a gente tem alguma dúvida em relação a algum fundo, eles fazem um ranking para a gente ver como que esse fundo está comportando, qual é o resultado desse fundo, para a gente ter munição aí para uma tomada de decisão mais assertiva. A estrutura externa, né, a gente trouxe aqui para vocês só para conhecer os nossos principais fundos, né, que tem na carteira do Plano A, e o Itaú, que é a nossa custódia. Esses fundos, né, eu não sei se eu posso dizer assim, né, meninos? Mas a gente tem os principais gestores, a gente tem eles como os melhores, né, tendo em vista esse ranking que a nossa consultoria faz. Os objetivos da gestão dos investimentos, a gente tem sempre que acompanhar. O ativo, ele tem que estar ali, né? A gente tem que ter ele para sustentar o passivo atuarial do plano. E é isso que a gente busca aí, né, constantemente no nosso dia a dia. E para que a gente precisa disso, né? Para fazer uma alocação assertiva dos investimentos, para poder fazer alguns ajustes, né, quando a gente percebe que tem alguma distorção, quando tem algum fundo que não está atendendo aí a expectativa e a meta. A gente tem como objetivo diversificar a nossa carteira para mitigar os riscos, né, existentes nela, e garantia de solvência do plano de benefício. A gente precisa entregar, né, para o participante aí os benefícios no longo prazo, né, com base na expectativa de vida. E o principal objetivo, então, é atingir a meta do plano no ano. Né? Em muitos momentos, né, a curva aí de resultado não atinge, mas a gente entende que o objetivo sempre é esse, e é isso que a gente está aqui para trabalhar. Uma das ferramentas que a gente tem de gestão, que eu achei importante trazer para vocês, é o estudo ALM, que a gente faz ele anual. Esse estudo sempre é feito para planos BDs, né, que tem toda a característica aí de um plano de benefício definido, como a Adriana explicou, e ele é feito para ver se a carteira está adequada, se a nossa exposição ao risco está adequada, e ele traz uma segurança, né, para a carteira que existe hoje no Plano A. Uma ferramenta que a gente tem, né, é a nossa política de investimento, ela é feita anual, ela é feita, né, tanto pela equipe de investimento, ela passa pela nossa consultoria, depois ela é aprovada pela DEX e vai para o CDE, para aprovação final, e ela traz aí as nossas diretrizes, né, como que a gente vai seguir aquele próximo exercício, com base aí na carteira, na exposição dela, os nossos alvos, onde a gente quer chegar para atingir a meta do plano. Essa política, né, ela está no nosso site, né, os participantes podem ter acesso a ela, e é importante que vocês acompanhem, né, até para entender em relação a qual que é a diversificação da nossa carteira, como que ela está sendo, né, atribuída aí ao longo do ano. Trouxe aqui para vocês, né, os limites da carteira que é importante a gente colocar, né, a gente tem uma carteira bem diversificada, mas a gente atende esse limite legal que está regulamentado pela 4994, e esses aqui são os nossos objetivos como instituto, né? O que a gente propõe durante o exercício que a gente vai ter de cada segmento. Então, dando um exemplo para vocês, né, o limite legal da renda fixa é 100%, então a gente poderia ter uma carteira 100% em renda fixa, mas tendo em vista os nossos objetivos, a gente mantém, né, manteve para o ano de 2024 59,50 como objetivo, né? Isso aqui é importante destacar que não é a realidade, assim, não é o que a gente precisa ter, não é 100% isso, e sim é um direcionamento para a equipe poder trabalhar, né? A gente segue tentando atingir esse objetivo. Muitas vezes a gente consegue, né, perceber que ao longo do ano, às vezes o alvo, ele não é atingido, ou ele fica um pouco fora, né, desse objetivo, muito por conta dos desinvestimentos, dos resgates que a gente faz, né, no Plano A. A gente ainda, né, em 2024, tivemos portabilidades, então você precisa aí fazer desinvestimentos, e às vezes esse objetivo fica um pouco fora. Mas não você não precisa ter 100% dele, né, e sim somente um direcionamento. Trouxemos também para vocês como ficou a nossa alocação em 31/12, né, por segmento dos investimentos. Então, a gente tem, né, 97 milhões em renda fixa, no encerramento do exercício de 2024, 26 milhões em renda variável,
33 milhões em estruturado, 15 milhões em exterior, 16 milhões em imóveis e 4 milhões que são as operações com os participantes, que é os nossos empréstimos. Fechando aí os recursos investidos em 193 milhões. Rentabilidade do plano, né, por segmento. Aqui a gente percebe, né, que a rentabilidade do plano A em 2024 fechou em 3,64. Renda fixa rendeu 4,31. Tivemos a renda variável sentindo muito, né, então ela rendeu negativamente 19%. O estruturado rendeu 6,51, imobiliário rendeu 8,40, operações com participantes rendeu 9,78, exterior 44,56. Sim? Sim. Ele fica... Tá fechada e o valor é bem pequenininho, está em torno de... Sim, o Wallace confirmou, são 100 mil reais de saldo que a gente tem hoje. São poucos participantes. O EMAD, isso. O EMAD, né, eu acho que é um assunto que vai vir, né, a gente tem aí o EMAD hoje, uma parcela dos participantes que não fizeram adesão ao EMAD financeiro, né, continua sendo a parcela atuarial, então fica dentro das provisões matemáticas como uma conta redutora do benefício, e a gente tem esse valor de 4 milhões no ativo a receber, que são as pessoas que fizeram adesão ao EMAD financeiro, né, pela resolução 460, e vem, né, fazendo aí a amortização do valor financeiro do EMAD. Esse aqui é um gráfico ilustrativo, né, de como que ocorre aí o movimento da carteira do Plano A. A gente percebe que a carteira, ela tende a render de forma equilibrada com base na sua meta, e sente em alguns momentos, né, em relação aí como que está o cenário, né, taxa de juros alta, a carteira, ela rende um pouco menos, porque ela sente. Antes da Adriana passar para o próximo slide, a gente achou importante mostrar para vocês, eu não sei se vocês viram, que o Agros começou a divulgar, a partir de janeiro desse ano, um informe de rendimento, né? Era um projeto antigo nosso da área de investimento, e a gente conseguiu implantar agora. É um informe bem simples, mas que os participantes, né, têm aí todas as informações sobre como que foi o cenário daquele mês, o que ocorreu na carteira, como que está a exposição da carteira, e pode ser visualizado por vocês dentro do site do Agros. Estou tentando abrir aqui só para mostrar. Nesse documento, né, a gente fala um pouquinho do cenário, tanto global quanto dentro, né, do Brasil. Por favor, desculpa. Eu acho que agora todos já estão vendo. O informe está divulgado no site, a gente está fazendo a divulgação dele mensal, a partir de janeiro de 2025, e ele traz algumas informações sobre o cenário, né, dos investimentos, como de forma global, em relação também ao Brasil, né, como que está sendo esse movimento do mercado. Tem alguns gráficos que fazem algumas comparações em relação à meta, em relação à rentabilidade acumulada, como que está a exposição da carteira em relação às rentabilidades. E esse é uma informação que é importante, né, que seja aí visualizada por vocês, que podem gerar dúvidas. A gente está aqui, né, a equipe de investimento sempre faz atendimento aos participantes que têm dúvida, ainda mais no cenário que a gente está hoje, né. Então, assim, a gente coloca à disposição, tá, a equipe da GCF, para tirar as dúvidas de vocês em relação aos investimentos.
e utilize a nossa ferramenta, que hoje a gente conseguiu, né, implantar, e ela está sendo de grande valor, assim, para esse acompanhamento mesmo mensal dos participantes. Obrigada. Antes da gente iniciar aqui as perguntas, né, é só 2 avisos que eu queria colocar para vocês, que é a questão da prova de vida para aquelas pessoas que são assistidas, né, tanto os assistidos quanto os pensionistas, que nós retomamos aí em janeiro, então é importante vocês, né, no mês de aniversário, entrarem em contato com a Agros para fazer a prova de vida, para não correr o risco do benefício ser suspenso, e a questão também da designação, né, principalmente para aquelas pessoas, né, que são viúvas ou que são divorciadas, que não tem um dependente direto, né, que seria esposa, filhos menores, fazer essa designação, porque no caso do óbito, né, a gente não teria uma parte mais burocrática, seria mais simples, digamos assim, para esses dependentes. E aí agora eu acho que a gente vai abrir aí para pergunta, né, não sei se a gente pode começar aqui no presencial e depois passar para o online. Alguém tem alguma questão, vocês querem colocar? Não, retomou em janeiro. Isso, é porque nós tínhamos, né, sempre no mês de aniversário, tá? A Mauri? Tentar ficar em pé aqui, mas um pouco mais presente aqui. Bom dia a todos, bom dia, Aura, bom dia, pessoal das gerências aí, bom dia, colegas, né? É o seguinte, a gente pode perceber que o plano A é um plano pequeno, em extinção, né? E até temos pouca presença, né? Eu vi aqui que nós somos aqui 20, mais ou menos, aqui 10, 20, um total de TI, né? Tá. E temos 208, né, participantes, de um modo geral, e tem a turma que está online, mas como a gente já vinha conversando, né, fica aí certa de... Quem é acomodado, o pessoal é acomodado, né, porque nosso plano é um plano de benefício definido, então o pessoal acomoda, fica mais tranquilo, então a gente é um grupo grande de assistidos, né, de pensionistas também, que às vezes não tem esse interesse em vir, então isso é um pouco preocupante, né, se a gente às vezes questiona alguma coisa, a gente teria que estar mais presente, né, isso tanto para o pessoal que está aí online, quanto para a gente aqui, a gente fica até preocupado com isso, né, porque a gente vê a situação, tudo que está acontecendo, os ativos, foi muito bem explicado aí, mas é uma coisa que a gente tem que estar acompanhando, então, o interesse nós temos, são 111, parece, né, assistidos, então é um grupo de praticamente, pensionistas, isso, então é metade, então o pessoal que às vezes acaba acomodando, não tem essa participação, mas aí a pergunta que a gente, e a preocupação que a gente tem é o seguinte, há algum tempo atrás, o Agros foi notificado, né, foi pela Previc, né, com relação a chamadas, né, entre aspas, aí, irregularidades, né, e a gente queria saber em que pé que está isso aí, em que ponto que está isso aí, o que já foi solucionado, então, algumas irregularidades que a gente percebe o EMAT, né, que eles questionam, né, ao nosso ver, não tem irregularidade nenhuma, tem um contrato que existe lá e acabou, mas a Previc fez como irregularidade, já foi até ajustado, por causa passou para empréstimo financeiro, mas nem todos fizeram essa adesão, né, e também a contribuição suspensa, né, que foi uma coisa lá de trás, ao nosso ver também, pelo menos ao meu ver, também não tem irregularidade, não foi irregularidade, que foi irregularidade foi do pessoal da gestão da época, principalmente o Conselho Deliberativo, né, que aprovou isso, existia eu estou repetindo porque é uma coisa que a gente já vem debatendo há algum tempo, e só para ficar reforçado isso aí. Existia parecer técnico da área de seguridade, não concordando com isso na época, né, e um parecer também da assessoria jurídica da época também, que não concordava com isso. E nem se a gente quisesse pagar os ativos da época, quisesse contribuir, não tinha como contribuir. Não tinha como, porque não tinha
jeito para fazer isso. E foi cobrado tal, aí percebeu-se que houve um erro, a questão de tinha dinheiro do plano B, né, no plano A, e aí houve tudo isso aí, e decidiu-se, né, fez um TAC para cobrar, fazer essa cobrança retroativa, com juros atuariais e tal. E alguns entraram na justiça, né, outros pagaram, outros negociaram, né, então houve tudo isso aí que a gente já sabe, vem acompanhando há algum tempo. Também parece que essa questão também já está bem controlada, pelo menos uma satisfação para a Previ, que já houve, né, e já, assim, a maioria acho que já até pagou, já negociou, só alguns que ficaram aí para questões judiciais aí. E ao nosso ver, pelo menos ao meu ver, da nossa associação, que a gente tem da APA, que só reforçando aqui, principalmente quem está em casa aí, é a única associação que representa os participantes do Plano A. Qualquer outra associação, ao nosso ver, não representa o Plano A, representa outros planos, mas não o Plano A. Então, quando precisarem de alguma coisa, quiserem alguma coisa, além do Argos que está aqui, para poder responder isso, para poder participar disso, pode procurar a gente, que a gente sempre está em negociação, contato com a diretoria, que até nos atende muito bem e tal. Está havendo até mudança no conselho, a gente está acompanhando isso. E já só fiz uma explicação, uma explanação. O que vem nos preocupando, principalmente aos aposentados, é a questão do EMAD. É a questão do EMAD, porque alguns colegas nos procuram, e mesmo aqueles negociados e tal, então, a gente sabe que é um empréstimo, tem que pagar, isso aí é contrato e tudo mais, mas tem apertado, o pessoal tem tido muita dificuldade com isso, e a gente queria saber qual a solução que pode ser dada para isso, já teve algum avanço nisso com a Previc, a Previc procurou vocês, propôs alguma coisa, porque a gente vê que a única solução que a gente vê é a migração, né, do plano A, que é do plano da modalidade BD para a modalidade CD, contribuição definida, aonde cada um teria sua reserva individualizada e coisa e tal, e abateria esse EMAD resolveria essa situação. Além disso, tem a questão também do Agros, né, porque é um plano que, se ele, por acaso, vier a ficar deficitário, os órgãos, por exemplo, o patrocinador, que é o FV, pode ter problema com isso, né, para poder cumprir esse déficit. Só que ele é um plano, no momento, por ter poucas obrigações e um patrimônio razoável, né, e suficiente para o momento, não tem sido problema de déficit, pelo menos no curto prazo que a gente vê. A gente queria saber, Áurea e Adriana, o que vocês acham disso, se a Previc tem questionado, se o Agros está acomodado, que vai ficar tudo por isso mesmo por enquanto, se tem alguma coisa para o futuro, porque isso é uma pergunta minha, mas representando um grande grupo que tem essa preocupação, principalmente quem tem o EMAD, o famoso EMAD aí, né? Porque o restante não tem essa obrigação, alguns ativos têm, né, o EMAD, mas nem todos têm, então o restante não se preocupa muito com isso. E tem a questão também do plano ficar em déficit no futuro, que aí afetaria todo mundo, seria um problema. Então, a minha pergunta é essa. Muito obrigado. Obrigada, Mauri, pela pergunta, né? Foi uma pergunta bastante pertinente, porque a gente tem recebido esses questionamentos, né? Já atendemos aqui a diretoria, tanto a Mauri quanto o Jaime, para explicar um pouco dessa situação. Nós sabemos que o Agros passou por um processo de fiscalização em 2017, né? Então, teoricamente, em 2025, o órgão fiscalizador, ele já deveria estar com um fechamento disso daí, né? Porque eles também têm prazo de cumprir, né, toda a fiscalização que é feita. Desse processo de fiscalização que passou em 2017, né? Tinham várias outras questões das contribuições suspensas, essa questão da contribuição suspensa já foi equacionada, né?
a maioria voltou, está sendo cobrado, né, o valor, com exceção de, acho que 1 ou 2 casos, se não, eu não tenho na memória aqui, mas que ainda está na justiça, mas assim já está sendo recolhido e fica para decisão judicial posteriormente. E a grande questão do EMAAD, né? O EMAAD, como o próprio Amaury falou aqui, ele foi um empréstimo, né, que não foi bem visto pela fiscalização, pela Previc, foi levantado as irregularidades, tanto é que fechou a carteira de empréstimo do Agros, né, em função das irregularidades em relação à concessão de empréstimo, e isso o Agros tem, nesses anos, né, trabalhado para equacionar o que a Previc falou. A gente recebeu agora, no início desse ano, uma nota técnica da Previc falando do equacionamento das questões que já foram feitas pelo Agros em relação à fiscalização. As questões que não foram equacionadas estão sendo tratadas em processos administrativos pela própria Previc, então aquela questão da fiscalização pesada lá de 2017, a gente entende que ela está equacionada, a Previc ela não tem mantido, vamos dizer assim, o foco nessas questões mais, né? E todos nós sabemos que houve... quando nós chegamos aqui em 2021, tinha um processo, né, de migração, que foi o que, naquela ocasião, o Agros entendeu que seria uma forma de equacionar o EMAAD. A migração, o processo, ela não foi aceito da forma que estava sendo proposto pela UFV, né? Então, assim, não se falou mais de migração a partir de então, logo quando o Conselho Universitário ele decidiu que aquele processo, a forma que estava sendo proposta, ela iria causar prejuízo, principalmente para as vidas, né, os participantes da própria UFV, que são pessoas mais envelhecidas, que são pessoas que são pensionistas. Então, e nesse sentido, o processo daquela forma proposta não avançou, né? E a gente, então, nós avançamos no sentido de equacionar as irregularidades, né? Então, já foi dito aqui da contribuição suspensa e do EMAAD. O EMAAD, ele tem, a maioria das pessoas, elas fizeram a transição para o que a Previc entendeu que era regular e queria equacionar a questão, que era lá transformar no financeiro, né? Então, teve um grande processo aí, junto com a Previc, a equipe técnica, né, trabalhou junto com a Previc no sentido de equacionar texto de resolução e o que ia compor isso. E hoje a gente tem algumas pessoas que não optaram por aquele formato, né? Essas pessoas, inevitavelmente, o Agros vai precisar trabalhar e ver, né, como é que vai resolver essa situação. Mas, a princípio, né, o que nós, da diretoria executiva, e também foi um consenso da governança, né, a gente tem feito imersões uma vez por semestre, e a gente tem discutido que, no momento atual do Agros, e nas circunstâncias atuais do plano A, que é um plano superavitário, né? Então, hoje a gente tem um superávit, né? um equilíbrio, dá esse equilíbrio técnico aí para o plano, né? E para não ficar, ele não está com luz vermelha, sabe? Assim, ó, nós precisamos tomar atitudes agora, precisa ser imediato. Então, o que a gente entende? Nós passamos por um processo, né, que é distinto, de transformação do plano, né, do plano do B, para regularização. E é um processo que envolve toda a equipe, né, fica o Agros inteiro em função disso. Hoje, nós precisamos tirar o foco dessa questão
de uma possível migração, né? E fazer o movimento de expansão do agros, né? A gente precisa pegar toda essa força, né, de trabalho que nós temos aqui e focar nessa questão. Porque o Plano A, hoje, ele não está com luz vermelha, sabe? Assim, olha, a gente precisa, nós não temos reserva suficiente, nós não temos, né, para pagar os benefícios, a gente tem reserva suficiente e tem um valor lá significativo de equilíbrio técnico. A gente vai esquecer, nós estamos tranquilos em relação a isso? Não, ele precisa estar sendo monitorado ano a ano, mês a mês, como, né, como qualquer plano de benefício. Mas não é o foco agora a gente pensar em migração. Isso foi uma decisão, né, da diretoria executiva, junto com a governança, para a gente observar, né, vai estar num processo de observação, e se a gente entender que vai precisar de ações em relação à tomada de decisão aí, até por causa do patrocinador, o UFV, né, que tem, né, hoje a UFV não contribui em nada, porque todos os beneficiários da UFV, os participantes, eles são assistidos, só o Agros que faz o aporte para os ativos, né? Mas isso aí, a princípio, não é um foco, tá? A Mauri e os ouvintes, né, que estão aqui presencial, a gente trabalhar com o processo de migração. A princípio, não está no nosso foco. Eu não sei se eu respondi tudo, Mauri, que você queria, se você quer mais algum detalhe em relação a isso, né? Não, tá bem explicado. Talvez você não respondeu aí, ou não é o caso, se a Previc tem questionado a questão da migração. Eles chegaram a ser claro com isso. Eu acho que a gente tem que deixar muito claro para todo mundo do Plano A que a Previc nunca, em nenhuma nota técnica, em nenhum momento no processo de fiscalização, ela falou de migração. A migração, ela foi proposta pelo Agros para equacionar o problema. Então, assim, a Previc não, pelo menos a princípio, ela não vai cobrar o Agros, é o que a gente está tendo entendimento, né, da questão da migração, porque em nenhuma nota técnica, em nenhum momento, ela citou a questão da migração. Lá no relatório de fiscalização, tem uma linha lá no cronograma que fala, assim, da questão de talvez fazer um plano, né, um projeto de migração. Mas isso não é foco da Previc trabalhar com migração do plano, tá? Principalmente porque o plano é superavitário. Se o plano começar a demonstrar perigo, é óbvio que a Previc ela recebe mensalmente, né, todas as nossas informações do balanço, ela recebe todos. Se ela, em algum momento, entender que o plano A está em perigo e não vai ter condições de pagar o benefício que ele se propôs a pagar, né? Porque aí a avaliação atuarial, ela é feita, todos os estudos, no sentido de que esse patrimônio que o Plano A tem, ele consiga pagar os benefícios propostos no regulamento até o último dia de vida, né? Porque agora ele é um plano encerrado, então vai chegar um momento, né? Não sei daqui quantos anos, que ele vai se extinguir, porque ele não está entrando novos participantes. Mas todo o estudo é feito para que os benefícios propostos no regulamento, ele seja suficiente para pagar, né, os benefícios até o último participante, tá? Então, assim, a princípio, a gente não tem luz vermelha para essa situação e nem amarela, porque o plano tá bem, vamos dizer assim, em relação ao seu patrimônio e administração do patrimônio. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar, sabe? Assim, o Agros, ele sempre prezou muito, né, nesses 45 anos de existência, agora em maio, a gente vai comemorar 45 anos de Agros, né?
Estão todos convidados que estão aqui, né, assistindo, ouvindo. Então, a gente vai ter uma cerimônia aqui, um ato aqui comemorando os 45 anos do Agros. E nesses 45 anos, o Agros ele sempre prezou muito pelos seus planos previdenciários e plano de saúde, né? Assim, pela gestão desses planos. A gente tem os 3 planos hoje superavitários, né? Nós não temos déficit de nenhum dos planos, e o da saúde também, né? A gente tem os problemas lá, né, da questão do equilíbrio técnico, da sinistralidade, que, né, a gente tem, né, esse foco aí de o Agro sempre teve esse foco de gerir bem, né, os recursos, com muita responsabilidade ao dinheiro que cada um participante coloca no seu plano de benefício, né, e que colocou, e gerir isso para que a gente possa, de fato, né, ter a perenidade do Instituto, né? Por isso que a gente está nesse movimento de expansão. Plano A e plano Vida Prev, daqui a pouco, né, daqui a alguns anos, ele vai se extinguir, porque ele é um plano fechado. Então, nós temos o InvestPrev aberto, aí a gente está nesse movimento de trazer novas pessoas para a perenidade do Agros. Mauri, em relação ao EMAD, né, você pediu informações mais atualizadas, a gente recebeu, né, o contato da fiscalização no final de março, né, o fiscal ligou, e a gente entende, né, a gente recebeu esse relatório equacionando, né, o relatório 71 de 2017, finalizando algumas questões e falando que as pendências seriam tratadas em processo administrativo, e ele ligou perguntando de como estava o cenário dos EMADs, né, se tinham tido novos participantes que procuraram, né, fazer adesão do EMAD financeiro, e a equipe entende que ele vai propor alguma coisa nos próximos dias, né, ele falou que vai fazer uma nova nota, fez questionamentos de alguns, né, de alguns cálculos de alguns participantes, a gente encaminhou para ele, né, em meados, final do mês de março, e eu entendo que ele está fazendo essas análises e vai retornar. O nosso entendimento é que ele vai pedir alguma providência em relação aos participantes que não fizeram adesão, né? O grupo que ficou, pela nossa avaliação, que não fez adesão, muito por conta de risco e também por conta de valor, né, da prestação, a prestação aumentava muito, mas eu entendo que alguma providência o Agros vai ter que tomar para tentar equacionar esse problema desses participantes que não fizeram a migração para o EMAD financeiro, tá? A migração não, a adesão do EMAD financeiro. Que o EMAD financeiro é um empréstimo normal, então não se traz mais risco atuarial para ele, né? Então ele não faz parte dos quase 4 milhões que está lá na base atuarial, que é o questionamento da Previc. Tá bom, posso só fazer mais uma colocação aqui? Talvez eu passe para o Jaime aqui. Lógico que, né, a palavra está aberta, alguém quiser falar aí, fica à vontade, tá? Meio que monopolizou comigo aqui. Porque eu falo por mim, mas eu falo para um grupo, que eu represento um grupo, então as pessoas vêm até mim, vêm no ouvido, conversam e falam. O grande problema, pelo menos dos participantes do Plano A, é a questão do EMAD, certo? A questão da contribuição suspensa já foi resolvida de alguma forma, então é o EMAD. Eu tenho só uma sugestão para fazer para os nossos participantes, uma sugestão, né, e uma pergunta, aí para concluir aqui. A sugestão é o seguinte, já que a gente não vislumbra migração, pelo menos pela situação do plano, que está superavitária, é compreensível, né, tranquilo, e nem a Previc está questionando, então, a princípio, não tem migração em vista, né? Para quem está com problema de EMAD, essa é uma sugestão, tá? E que, principalmente, aqueles que fizeram a adesão à questão financeira, né? A modalidade financeira, se tiver algum dinheiro, que é meio difícil, né, questão, que amortizem. Eu mesmo já fiz umas 2 ou 3 já, entendeu? Particularmente, que amortizem, porque a correção metatorial não é fácil. Então, fica uma bola de neve que está só crescendo. E a prestação vai só aumentando. Quando a gente fez isso lá atrás, a gente vislumbrava outra coisa, não esquentava muita cabeça com isso e tal.
Aí agora a gente está vendo, né, as dificuldades, que não nem vamos questionar por que pegou e o passado. O fato é que tem o EMAD, tem que ser pago, é uma dívida, e tentar amortizar de alguma forma, receber algum dinheiro, uma herança, revender um carro, alguma coisa, dar uma amortizada para, pelo menos, é uma sugestão, né? A gente sabe que não é fácil, mas, a princípio, para o momento, não tem outra saída, né? Bom, isso é só uma sugestão. Agora, uma pergunta que fica aqui é o seguinte, e só uma colocação sua aí. Quando a gente fez esse contrato financeiro, estou falando que são coisas que chegam ao meu ouvido, todo mundo questiona isso. Eu entendi essa expressão lá, de uma forma, mas nem cada um entende da forma que ele consegue entender. Que quando a gente fez esse contrato adicional aí, passando de atuarial para financeiro, tem uma cláusula, um pedaço lá, pequenininho, mas que polêmico, né? Que diz assim, que o empréstimo financeiro, este empréstimo, o contrato, poderia ser liquidado. A pessoa chegando lá e pagando, né? E de uma forma ou de outra, tal. E uma das alternativas no processo de migração, lógico, vai ter migração, eu devo 200 mil de EMAD, tem 1 milhão de reserva, abate 200, fico com 800 mil, que vai ser dividido com o tempo previsto para nova modalidade CD, se houver a migração. Simples assim, né? Nesse processo de migração previsto para daqui a 12 meses. Então, está escrito lá. Se está previsto por alguém, que a gente não sabe. Isso está escrito lá, né? E essa previsão já terminou, que foi abril do ano passado. Está terminando agora, e as pessoas me perguntam, Mauri, mas não está previsto? Se está previsto, já acabou o prazo, já era para acontecer. Então, isso é simplesmente uma coisa normal, lógico, igual a questão do pessoal do plano B, que tinha o EMAD, e quando fez essa migração, abateu o que devia, isso é óbvio. Porque é uma questão óbvia, mas tinha que ficar claro lá, por escrito, ou realmente tinha uma previsão? E o que vocês têm a dizer sobre isso? Só essa a pergunta, tá? Para encerrar minha parte aqui. Obrigado. Eu vou responder a pergunta no si. O si, ele é si, né? Ele não está falando, não está afirmando que vai fazer. Então, no nosso entendimento, eu vou deixar de novo, né? Assim, no nosso entendimento, o Agros não é estratégico para o Agros, nesse momento, focar no processo de migração. Nós precisamos pegar todo o potencial técnico dessa equipe que está aqui hoje para fazer expansão de Agros. Se a gente iniciar um processo de migração agora, a expansão é só depois da migração. E aí a gente sabe que a migração, ela é opcional. A pessoa não é obrigada. O plano B, para o Vida Prev, as pessoas foi compulsório. As pessoas não tiveram o direito de optar, eu não quero ir, eu quero ficar. No plano A, elas, por força de lei, isso é optativo. Então, esse se aí, né, da cláusula, é o se. Não vai ter, tá? Pelo menos, né, passou 12 meses, não teve, e não é foco dessa gestão agora, focar na migração, tá? A gente não tem isso como propósito e como objetivo a princípio, né? A não ser que, acenda uma luz vermelha e fala, ó, o plano está correndo perigo, ele não vai conseguir pagar o último benefício dos participantes, aí sim a gente vai focar nisso. Mas, a princípio, é isso, né? A migração, ela não vai ocorrer. E ali não está falando que vai fazer C, né? É o C. Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Alguém lá tá aberto? Tem pergunta? Tem? Pode falar. Tá ligado? Eu queria voltar um pouquinho, lá em 1980, eu tive o privilégio, né, de ouvir muito o professor Rio Nogueira. E dentro dos princípios previdenciários, né, a Previdência começou sempre com essa origem de solidariedade, né?
E tinha uma situação das patrocinadoras contribuir até com 3-1, igual aconteceu com a UFV. É uma situação da época, né? A gente sabe que não tem isso mais. E o professor Rio Nogueira não gostava de plano de CD. Ele não gostava porque ele chamava isso de um plano de conta. Previdência tem que haver solidariedade. Então, assim, hoje ele ia escujurar também, sabe? Se a gente estivesse querendo fazer migração, igual nós já ouvimos do Rodarte, né? Por que migrar num plano que não está deficitário, né? Porque é um privilégio nosso de ainda ter um plano de BD, né? Nesse apavoramento aí de querer liquidar o EMAD, a alternativa seria a migração, pegar a reserva. É salutar isso? Eu não sei se seria não, tá? E talvez no momento lá, né, de querer fazer, talvez fosse interessante, pelo menos liquidava. Mas diante dessa informação de que o processo de migração está mais ou menos descartado, e que, no meu entendimento, particularmente, eu não acho que está errado, né? Eu tenho 12 anos de benefício, eu tinha uma reserva na época que eu aposentei, né, que eu já recebi o dobro dela, talvez, sabe? E eu tenho uma reserva que garante o meu benefício vitalício. Então, assim, se eu estivesse, naquele momento, né, optado por um plano de CD, o valor da minha reserva, talvez eu tivesse ainda com mais alguns aninhos de benefício em função da rentabilidade. Mas o meu dinheiro já estaria acabando. Enquanto que a minha reserva hoje, ela é maior do que a que eu tinha há 12 anos atrás. Porque ele tem que garantir meu benefício dentro da minha expectativa de sobrevida, né? Então, assim, é muito interessante. Aí, voltando a outra situação, é que, diante dessa situação, eu fiz, né, a mudança para o empréstimo atuarial para o financeiro, né? E isso cria uma possibilidade de, a cada momento, surge um extrazinho de um 13º, alguma coisa, você vai amortizando. E se colocar isso como foco também, sabe? A gente pode ir liquidando isso de uma forma, além de ficar mais regular, né? Perante os órgãos de fiscalização, que para nós isso não foi legal, né? Porque o atuário permitiu, né? Ele falava o seguinte, né? Não é moral, mas é legal, né? Porque Previdência tinha o objetivo de garantir renda futura. E isso foi considerado como antecipação de renda e que não tinha previsão para acontecer. Então, por isso. Eu acho, na minha opinião, as pessoas que não fizeram, né, deveriam pensar melhor sobre essa possibilidade de mudar para financiar. Sei lá, vende um carro, sobra aí 20 mil, 30 mil, né? Põe lá, né? Renuncia a alguma coisa, porque eu estou renunciando também a alguma coisa para me melhorar a minha renda. Meu objetivo agora está sendo esse, meu foco, né? É ficar livre desse... eu tenho essa condição. Não, todo mundo tem. As condições do pessoal, assim, é só uma questão de organização financeira, né? Se souber administrar um pouquinho, vai fazer. E eu acho que a oportunidade seria nessa mudança. Ficaria mais fácil, como sugestão também, não estou falando que isso é o correto, não. Isso, na minha opinião, e eu tenho certeza que está sendo bom para mim. Pelo menos para minha cabeça está sendo muito bom, sabe? Ficar livre dessa situação. Jaime, a gente agradece, né, a sua fala, principalmente porque você fala de um lugar que você não é a diretoria que está falando, é alguém que é participante do plano, né, que tem essa visão de que hoje é privilégio ter um plano BD, né, de benefício definido, que você vai receber até o último dia de vida, né, que no plano CD não é dessa forma, né, se você faz uma expectativa, né, o atuário calcula lá uma expectativa de vida de 85 anos. Se a pessoa viver 97 anos, ela já está desassistida, né? Então, assim, e no plano BD, não. Se você viver 120 anos, né? Se Deus te der a graça de viver 120 anos, você vai receber benefício por 120 anos. Então, assim, a gente agradece a sua fala.
O Agros, ele deve procurar, né, as pessoas que ainda não fizeram para ter uma conversa. A gente está esperando também, né, conforme a Jaqueline falou, uma sinalização da Previc. Mas, assim, importante, olha, dizer, né, o foco da Previc agora vai ser solucionar esses poucos casos que ficaram aí sem equacionamento, tá? E a gente vai ver como é que a gente consegue trabalhar. Eu acho a sua fala muito, sabe, assim, se você fala com muita propriedade, porque você é um participante do Plano A, tem o EMAD, né, fez o EMAD na época, foi gerente de previdência por algum tempo, então você sabe do que você está falando, né? Então a gente agradece muito a sua contribuição, acho que é muito valiosa. E aí, se puder isso aí ter atingido algum dos beneficiários, a gente entende que, assim, você fez a sua contribuição do dia, tá bom? Obrigada. Eu queria só aproveitar a sua fala, Jaime, porque o que ocorre? A Mauri perguntou das contribuições suspensas, né? O TAC, ele se encerra no mês que vem. Então, no mês que vem, né, acaba essa pendência. Então, nós temos participantes que pagam mensalmente a contribuição suspensa. Então, de repente, uma alternativa seria nesse sentido. Já que encerra o TAC da contribuição suspensa e encerra esse pagamento da mensalidade, pensar aí nessa possibilidade de pegar esse recurso e utilizar aí para quitação do EMAD. Pode ser uma alternativa também, tá? Bom, gente, eu queria só justificar minha ausência na reunião aqui, que eu estava atendendo o Conselho Fiscal. Nós estamos nessa fase aí equacionando também alguma coisa aí desse acidente que teve aqui semana passada, né, que foi bastante traumático aí para todos. O Agros tem uma equipe muito jovem, e para muitos, contato com a morte assim de alguém próximo foi a primeira vez. Então isso impactou muito aqui a nossa rotina, está impactando, né? Então por isso eu não participei da reunião o tempo todo, mas tenho certeza que a Áurea, a Aline e a Adriana fizeram aí uma bela apresentação para vocês. Nós estamos reiniciando aí um novo processo, um novo período de gestão, né? Tivemos a renovação aí pelo Conselho Deliberativo, e sabemos que o desafio é grande. Há 4 anos atrás, a gente sabia que tinha um desafio, não sabíamos a dimensão, e foi bem maior do que a gente imaginava. Conseguimos superar esses 4 anos aí, com o apoio de todos os participantes, com o apoio da equipe, e agora a gente sabe as dificuldades que estão pela frente, né? Nós sabemos que o VidaPrev tem vida definida, tem período definido, o Plano A também, ele tende a ser extinto daqui a algum tempo, né, porque não há entrada mais de novos participantes, e a sobrevivência da Previdência do Agros depende da adesão de novos participantes. O InvestPrev tem que crescer. Então, esse é o nosso maior desafio. Estamos buscando outras instituições, mas não é fácil. O pessoal foca muito mais a saúde do que a previdência, e na saúde eles já têm lá os seus planos, as suas operadoras. Para a gente chegar e entrar não é fácil, depende de uma rede, depende do convênio com as instituições, mas só o convênio e a rede não basta. Há necessidade da gente buscar também o participante. O participante está organizado em sindicatos, muitas vezes os sindicatos lá é que negociam com as operadoras. Então, eles têm como moeda de troca, vamos dizer assim, com os participantes lá, essa negociação dos planos de saúde. E é diferente daqui da UFV, né, que o Agros existe, mas existe também os sindicatos, e o participante trata diretamente com o Agros. Então, é uma situação diferente. Então, isso faz com que o desafio para frente seja grande, né, seja uma situação bastante desafiadora, mas nós estamos conscientes disso e sabemos que nós que estamos entendendo essa gravidade, essa situação, seria o desafio, a responsabilidade de a gente continuar nesse processo mais um tempo aí, tá certo? Então, agradecer a participação de todos aí, eu sei que muitos estão participando online, e vocês que vieram aqui, né, sair de casa para vir aqui, será um prazer sempre recebê-los aqui no Agros, e
sempre que possível, vocês ajudarem também o Agros, continuar ajudando, porque é um privilégio que nós temos na UFV de ter uma instituição tão boa quanto o Agros. Infelizmente, a gente não consegue falar isso para todos, né? Ah, sim. Estimular aí, à medida do possível, vocês incentivarem a outros que venham para o InvestPrev, porque nesses 45 anos aí que eu frequento a UFV, nós vimos mudança de previdência umas 3 vezes. E nada garante que nós não vamos ter outras mudanças. E quem entra hoje no mercado de trabalho, ou no serviço público, ou na iniciativa privada, na hora de aposentar, vai ter o teto da Previdência, né? Não tem mais aposentadoria integral, não tem uma complementação igual muitos tiveram aí, igual nós estamos recebendo hoje do Plano B, uma complementação também. Então, a importância da Previdência hoje, ela está igual lá em 1980, Jaime, porque ela vem com a necessidade de complementar uma aposentadoria. O servidor público, por exemplo, na época a gente tinha fundo de garantia, nós éramos seletistas, nós perdemos nós mudamos para o regime jurídico único, recebemos o fundo de garantia. Então, acabou o fundo de garantia, mas ganhamos a aposentadoria integral. Agora, voltou a aposentadoria pelo teto da Previdência, mas não voltou o fundo de garantia para o servidor. O servidor público hoje não tem mais o fundo de garantia, né? Está numa situação pior do que na iniciativa privada, vamos dizer assim, né? Exatamente. Cada um faz a sua previdência. Mesma coisa plano de saúde. Eu comentei na reunião do plano de saúde outro dia com o pessoal da ASAV, que há 40 anos, em torno de 40 anos, eu com a minha esposa tivemos 3 filhos. Não tinha plano de saúde. Nós tínhamos o INSS. E a gente pagou o quê? Um complemento lá do médico que fez a cesariana, pagamos o anestesista, pagamos o hospital. E cabia no bolso. Nós utilizamos o INSS e complementamos, cabia no bolso. Hoje, se não tiver um plano de saúde, você não consegue mais ter essa estrutura. Então, o benefício do INSS que todo mundo paga, ele está diminuindo. Se a gente sai daqui fora de uma área do plano de saúde do Agros, se a gente utilizar o INSS numa outra região, na semana seguinte a conta está aqui para o Agros pagar, porque a gente tem plano de saúde, né? Então, mudou muito essa questão do plano de saúde também. E da Previdência nem se fala, não tem mais o subsídio que nós tivemos na época, o patrocínio. Mas tá bom, gente? Muito obrigado a todos vocês, e o que nós temos é seguir em frente, né? Obrigado a participação de todos.